E é isso aí, ó. É pra você, seu tradicional, que você que fica falando mal da renovação carismática, você que fica chamando eles de protestantismo, né? É graça de Deus, né? Para de olhar para os seus egos e começa a entender as coisas num plano muito maior do que você realmente pensa que é. Um pouco do que o Estevão estava falando antes dele brigar aí com a audiência, tá? Era justamente essa questão de que muitas pessoas percebem a renovação carismática como rasa, mas no sentido de profundidade de conhecimento mesmo da igreja e tudo mais, porque ela realmente foca muito na sensação. No sensorial. No sensorial e tudo mais. E aí tem uma coisa que aí a gente, para analisar a coisa de uma forma mais ampla, você pensar que realmente, por natureza, o sentimento é uma coisa que ele acontece e ele tem que passar. Ele é imediato. Porque se ele não passar, você vai ter um problema. Isso, ele é imediato e não é eterno. Se ele for, acabou. Então, imagina que você viva num estado de felicidade eterna. Você é louco, meu amigo. Né? Tem algo errado aí, entendeu? Até porque então, você não cresce. Então, será que essa visão até do Olavo e de muita gente, tá? De que tem um protestantismo, não é por conectar a renovação carismática com o que é, de fato, infelizmente, a heresia protestante, que é essa completa aridez de razão, de estudo aprofundado. Mas esse foco justamente no que é passageiro, no que é transitório, no que é, ao invés daquilo que move o cérebro, né? Aquilo que é a razão, o conhecimento e tudo mais, aquilo que é menos transitório. A renovação carismática chegou assim, impactando. Cada um que foi chegando começou a perceber. É por aí o ponto de partida de arrebanhar um grande povo. É por aí que nós vamos arrebanhar, é por aí que nós vamos atrair um povo para ter o primeiro encontro com Deus. Mas nesse meio termo, assim, nesse sentido, muitas pessoas, o que faltou muito, escuta de Deus. Entra em teu quarto, fecha a porta, ora teu pai em segredo, ele vai te recompensar, ele vai falar, ele vai te direcionar. E muitos não quiserem escutar e ficar com a palavra para se pautar na palavra uma caminhada espiritual. Por isso que erraram. E colocaram o sensacionalismo para mover e atrair. Do mesmo jeito que vocês estão falando da renovação carismática, com tanta propriedade de causa, que eu vi acontecer também muitas vezes, de se perderem para o sentimentalismo, no tradicionalismo, o jovem começa a estudar, e aí ele acha que é só razão, meu amigo, e aí ele vai para outro lado. E aí ele se perde, aí dali a pouco ele... Deixa eu colocar um exemplo. Que é o cara que vira cientificista, né? Porque é tão razão que Deus não pode existir. E, cara, e quando você traz... Isso é uma coisa interessante. Quando você traz isso para dentro da renovação... Cara, São João Paulo II disse isso, né? Fé e razão são duas asas que levam o homem à contemplação de Deus. Sim. Quando você traz a razão para dentro disso, cara, a própria renovação é mais complicada de aceitar. Eu tenho grupos de oração que depois que eu preguei, e aí a minha pregação já mudou muito. Claro. Né? Depois de estudo e vai. Eu trouxe essa razão para dentro disso. É cognitivo, emocional, espiritual, traz isso junto. Nunca mais chamou. Nunca mais chamou. Porque quer a mágica. É isso mesmo, né? Sabe? Deus quer mágica. Deus é poderoso. Eu sempre falo isso. Não é mágico, cara. Ele é poderoso. Ele tem poder para fazer o que ele quiser. Mas não é mágica. Não é assim, toma, vai acontecer. Não funciona dessa forma. Tanto a própria conversão, né? Conversão é trazer a inteligência do homem à verdade de Deus. Então, é trazer a razão, o homem à verdade de Deus. Então, isso é conversão. Então, eu escolho Deus de maneira racional, é consciente. Tem que ser. Tem que ser. E aí, quando você traz isso, as pessoas muito que não aceitam. Dentro da renovação, grupo de oração, porque é muito lúdico. E aí começou agora um movimento dentro da própria renovação, que é essa inversão. E isso eu acho muito legal, porque é da mesma que você está falando, né? Que o tradicional não é de velho, é de jovem. Está acontecendo a mesma coisa na renovação. Você tem os velhos, né, irmão? Você não, você é um jovem senhor jovem. Um jovem senhor. Mas tem os caras que não tiraram o pé lá de trás. E quando você fala, cara... Fica bravo. Nossa, é um absurdo. Mas não pode. Aí eu queria também reforçar um ponto,
da renovação carismática, né? Assim, a gente já falou que é um movimento de falar transição. besteira, me corrige. Eu sinceramente, eu vou divergir assim, eu concordo com isso, tá? Eu vejo por a minha experiência de vida, então é algo que é meu. Não é verdade absoluta. Né? Não é uma verdade absoluta. Eu vejo sim que a renovação carismática nos traz para a igreja, então isso nos envolve dentro dela, e ali a gente tem as oportunidades de nos aprofundar. E quando você se aprofunda e você conhece a razão, conhece a lógica, isso tem a tendência assim, de você abandonar um pouco o sentimento. Se abandonar, porque aquilo você não precisa mais sentir. Agora eu entendo. Né? É um ponto mais bonito, porque assim, eu vejo nas minhas reflexões, quando você estuda um caminho espiritual, por exemplo, de Santa Teresa d'Ávila, que aí você vê o que acontece, porque Deus te manda a consolação o tempo todo. Mas tem uma hora para que você possa crescer e amadurecer dentro do espírito. Você precisa da aridez. E quando chega da aridez, o carismático vai ficar perdido. E ali, talvez a lógica e a razão que a tradicional traz faz a pessoa entender. Por exemplo, o próprio caminho de perfeição de Santa Teresa, que você fala, não, é isso mesmo, está acontecendo comigo, o deserto da minha alma. Quer dizer que eu estou progredindo. E quando você sente, eu estou progredindo. Sim. Deus não me abandonou. Ele quer que eu passe por isso para que eu possa crescer no meu amor. E eu acredito sim que quando Deus trouxe os dois movimentos no mesmo momento histórico aqui para o mundo, a renovação carismática católica, o novo movimento tradicional, é exatamente para os dois convergirem e arrebatar, trazer, resgatar a fé católica. Divergirem para convergir. Exato, gente. Exato. Tomarem caminhos diferentes, mas para trazerem todos. Eu concordo plenamente com você, o que você falou. Exato. Plenamente, cara, plenamente. Você tá doente. Plenamente. Você Não, tá doente. você não concordou. E aí, uma coisa muito bonita que recentemente aí foi falado, né? E Bernardo Kister, né? Ele fez o documentário dele que é sobre Eles Estão no Meio de Nós. E o Bernardo Kister tem uma hora que ele fala da renovação carismática, né? O documentário dele, né, gente, para quem não conhece, por favor, assistam. Realmente vale a pena. Vale muito a pena. E ele fala sobre a teologia da libertação no Brasil, que isso estava acabando com a fé dentro do Brasil. Acabando. E quando ela estava chegando no seu auge, que é a década de 80 e 90, a renovação veio com muita força. E bola de neve, né? Qual que é o princípio da teologia da libertação? Ela faz uma reconstrução do evangelho, faz uma reconstrução dos sacramentos. Então, Deus não é mais o redentor de nossas almas, ele é um libertador político. O sacramento, a Eucaristia, já não é mais o corpo e o sangue de Cristo. Mística, né? É uma partilha do pão. Ele tira a mística de tudo. O céu não existe mais. A gente pode fazer o céu na terra. É o cerne do modernismo, né? É o céu do modernismo. Exato. Exato. E você ia nas paróquias, ia em todo lugar espalhado aí, os padres só falavam dessas coisas. A catequese era assim. Exato. Aí vamos falar PJ. Eu era fui da PJ durante 15 anos. Era da só vida, isso. irmão. Era luta de classes que eles pregavam. Aí o que aconteceu? A renovação carismática chegou. Não. Arrebatou. É conversão. É remissão. É adoração ao Santíssimo. É a oração que você precisa, meu irmão. Você tem que ganhar o céu. Você precisa de um encontro pessoal. Ou seja, o distanciamento que a TL fazia do homem de Deus, a renovação veio achar Deus no próprio homem através dos carismas. Um momento de ateísmo muito forte que a renovação parou. Você tinha um movimento de abandono mesmo da espiritualidade. Que, claro, a TL estava fazendo um atropelo nisso de uma tal forma que as pessoas olhavam para a igreja e falavam, cara, mas para ir para a igreja e ir pro bar tá dando a mesma coisa, eu vou pro bar. O bar é mais divertido. Não me cobra tanto. E não me enche o saco ainda, né? Então, se eu não voltar lá, ninguém vai ficar reclamando. Se eu não voltar na igreja, minha avó fica me enchendo o saco. Não precisa morrer para beber. Eu bebo para morrer. E aí, de novo, vamos olhar para o contexto histórico. Deus trouxe a renovação carismática, trouxe o movimento tradicional, para quê? Para lutar contra as heresias que aconteciam dentro da igreja, que desde, vamos lá, Nossa Senhora do Bom Sucesso profetizava que o século XX seria um ano de apostasia. Depois teve Nossa Senhora de La Salete, o século da apostasia. Ou seja, trouxe a renovação carismática, trouxe os tradicionais para que resgatassem a igreja. Né? De Fátima, ela fala se aí, vocês querem salvar o mundo, rezem. Sim. Porque o que estava acontecendo, ninguém estava rezando mais. Rezando mais. Ambos são movimentos, né?